Nós mulheres, nós temos a fama de cuidar da nossa saúde melhor do que os homens. Pelo menos acho que a gente tenta ir mais vezes ao médico, né? Mas você sabia quais são os exames necessários para a gente realizar um bom check-up? Sabe o que eles diferenciam em cada fase das nossas vidas? Pois é, o check-up anual é essencial para prevenir e detectar doenças ainda no estágio inicial, tornando o tratamento mais rápido e eficaz. O câncer de colo de útero, por exemplo, é a terceira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil e é detectado pelo exame Papa Nicolau. Segundo dados do Observatório de Atenção Primária à Saúde de um ano, de 2021, 20% das mulheres das capitais brasileiras nunca haviam realizado esse exame. Uau! Preocupante, não é? Para a gente entender mais a importância do check-up anual feminino, a gente conversa com ele, o ginecologista Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa mais uma vez. Obrigado, Abi. Sempre um prazer estar aqui com Prazer vocês. É nosso, Ainda doutor. mais falando sobre esse tema que é tão importante. Não é? Porque eu falei pro Anto, eu falei, começo de ano, a gente tem aquela coisa assim, preciso me organizar, preciso fazer o meu check-up, né? Perfeito. E eu acho que quase todas as mulheres pensam mais ou menos assim. Tem aquelas que gostam que seja sempre em janeiro ali, para não se esquecer. Isso é bom, doutor. Né? Mas quando a gente pensa isso, acho que a gente pensa mais nas mulheres. Mas eu acho que é legal a gente falar quando a gente deve fazer o nosso primeiro check-up. Por exemplo, a mulher, no ginecologista, quando ela deve ir a primeira vez, o que ela deve fazer? A primeira vez que a mulher deve procurar o ginecologista é quando ela menstrua, né? Então a menina ali, que acabou de virar adolescente, deve ser levada pela mãe ao ginecologista pela primeira vez quando ela menstrua. Principalmente nesse momento para discutir realmente as novidades dessa vida dessa menina e orientá-la da melhor forma, como conduzir os períodos menstruais, como fazer, se ela vai iniciar a vida sexual, se não vai, porque a gente sabe que cada vez está mais precoce esse início de vida sexual. E quanto antes a gente intervém e começa a conversar com essas meninas, menos tabu vira, mais fácil a gente consegue lidar ao longo da vida e a gente previne, inclusive, gravidez e doenças indesejadas. E é possível, doutor, por exemplo, nessa primeira consulta, já saber se a menina vai ter, assim, uma menstruação muito forte, por exemplo, as cólicas, as dores. É possível através dos exames, através da conversa clínica? Como funciona? Olha, Abi, não é. Olha que interessante. Esse primeiro ano de vida menstrual dessa menina, adolescente agora, ele costuma ser bem conturbado, porque pode vir uma menstruação hoje, uma menstruação intensa, e de repente ficar 1, 2 meses sem vir menstruação. Então a gente fala que geralmente demora uns 2 anos para que o ciclo da menina seja aquilo que ele provavelmente vai ser durante a maior parte da vida. Então pelo menos 2 anos de espera aí realmente para ter uma noção de como é que é o fluxo menstrual dessa menina. Então é muita novidade, né, doutor? É muita novidade. Porque o hormônio ainda está começando, e isso né? Dá um certo desconforto nas mães. Poxa, mas minha filha está menstruando muito ou parou de menstruar 3 meses. É normal isso? Então entender que nessa fase é normal sim. O eixo ali hormonal ainda não está bem maduro. Então ela precisa amadurecer esse eixo para que tudo fique ali ciclando mensalmente. Isso é legal, porque também dá muita enxaqueca, né, doutor? É porque é tudo muito novidade também, né? É tudo muita novidade. Assim como o extremo lá do climatério, menopausa, as menstruações são meio irregulares, é isso que acontece também no comecinho da vida. Então é como se os extremos fossem de desregulação mesmo. E aí, doutor, é necessário fazer algum tipo de exame? Nessa primeira, por exemplo, nesse início? Olha, Abi, na verdade não. Sendo bem honesto, o exame clínico, o exame ginecológico seria primordial, entender também as questões dessa menina. Eu até evito nessa primeira consulta fazer o exame ginecológico muito a fundo, a não ser que a menina seja muito tranquila, porque eu quero ganhar essa confiança dessa menina também para que ela vá ao ginecologista com uma certa frequência. Então, eu preciso que ela me conheça primeiro para entender que aquilo ali vai fazer parte da rotina dela para não deixar ela constrangida também. Então, eu sinto em cada consulta aquela menina que eu acho que dá para fazer o exame já na primeira consulta e aquela que eu acho que vale a pena esperar a próxima vez. E aí, doutor, depois, qual idade que a gente deve ficar atento e fazer esse check-up anual, por exemplo? Olha, anualmente todos, assim. Na verdade, o exame ginecológico, ainda que seja físico ali, ele é necessário que seja todo ano. Agora, aqueles exames de rotina, como o Papa Nicolau, por exemplo, esses começam um pouco mais tardiamente. Então, se a gente for pegar ali pelo Ministério da Saúde, a recomendação é que comece aos 25 anos. Se a gente pega as diretrizes norte-americanas, vai começar aos 21 anos. Então, o Papa Nicolau seria aquele primeiro exame que realmente as mulheres seriam orientadas a fazer. Agora, pode ter corrimento nesse período, pode ter alguma cólica, alguma queixa abdominal ou pélvica ali que a gente precisa investigar. Então, tem outras coisas que aparecem nesse trajeto, nesse caminho, que a gente precisa averiguar também. Após os 25, quais são os exames que não podem faltar, doutor? Tá, vamos lá. Então,
a próxima etapa seria a gente fazer a mamografia, que seria aos 40 anos. Né? É claro que eu não estou falando de exame laboratorial aqui, de sangue, né? Sim. Porque a glicemia de jejum, colesterol, isso aí a gente individualiza muito, sabe, Abi? Não é toda pessoa, não é todo mundo que precisaria fazer isso, assim, numa idade jovem, sabe? Você faz uma vez, depois de 5 anos, 6 anos, não tem uma necessidade. Se a paciente não tem nenhuma queixa, não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma história familiar importante, né? A gente não tem por que ficar fazendo exame de rotina laboratorial nessas crianças, adolescentes aí, até uma idade adulta jovem. É claro, iniciou a vida sexual, vale a pena a gente considerar sorologias, doenças, infecções sexualmente transmissíveis, tem outras coisas pra gente averiguar. Mas entenda que isso depende muito da individualização de cada pessoa mesmo. Eu vou olhar para aquela paciente e vou definir ali, baseado nos riscos, na história dela, quais que seriam aqueles exames preconizados. Será que ela tem obesidade? Será que ela tem alguma outra coisa que me indique fazer outros exames? Então é basicamente isso, Abi. Mas aí considerando exames de imagem, né? Aí pensando... a mamografia seria a partir dos 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Pelo Ministério da Saúde seria aos 50 anos. Então, qual que é a briga aí? O Ministério da Saúde ele precisa fazer custo-efetividade, né? Então, a gente sabe que entre 40 e 50 anos, a redução de morte dessas pacientes que fazem diagnóstico nessa fase é muito pequena, é menor do que aquelas que fazem o diagnóstico após os 50 anos. Então, pensando em custo-benefício, o Ministério da Saúde coloca a partir dos 50 anos. Mas a gente entende, né, a gente que faz uma medicina mais de qualidade, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor a gente vai tratar essas pacientes, né? Então, lembrando que aquelas pacientes que têm um câncer antes dos 45 anos, elas costumam ter, ou elas podem ter, uma predisposição genética maior. Normalmente o câncer de mama ele vai aparecer ali a partir dos 45, 50 anos mesmo para a população geral. E caso tenha na família, é possível fazer antes, doutor, ou não? Não tem necessidade? É possível dependendo da idade do câncer desse familiar. E se esse familiar tem um parentesco de primeiro grau. Então, por exemplo, é mãe, é irmã que teve câncer de mama, isso muda. Então, por exemplo, uma mãe de uma mulher que teve câncer de mama, por exemplo, aos 45 anos. Essa filha deveria iniciar aos 35 anos. Né, esse rastreio, 10 anos antes do início de câncer de mama dessa mulher. Agora, imagina uma senhora que teve um câncer de mama aos 80 anos, dizer que a filha dela vai ter câncer de mama, aí acho que a gente está falando demais. Porque o fato de nascer mulher e envelhecer mulher já aumenta o risco de câncer de mama. Já tem esse risco de câncer de mama. As mulheres já nascem com esse risco potencial ao longo da vida. Vai viver muito? Vai ter risco, infelizmente. Isso que o senhor fala é bem interessante, porque às vezes a gente tem essa coisa, né, da sentença. A minha avó teve aos 80, 90 anos, eu também vou ter. E aí você já começa a se preocupar antes da idade que você precisaria. Nem sempre é o genético, né, doutor? A maioria das vezes não é. Não é, né? 85% das vezes não é genético, não tem nenhum componente genético. E principalmente nessas mulheres que acontecem mais tardiamente, né, geralmente não tem componente genético. É claro, não existe uma prevenção eficaz, porque a mulher pode fazer tudo, Abi. Ela pode fazer exercício físico, ela pode se alimentar direito, ela pode não fumar, ela pode não beber. Ainda assim, ela pode ter risco de câncer de mama. É claro que aquelas que são obesas, que fumam, que bebem álcool, que têm uma vida, são sedentárias, que têm uma vida menos ativa com menos qualidade, essas vão ter um risco maior. Elas já partem de um patamar mais superior de risco. Né? Mas isso não impede que quem não tenha, quem não faça essas coisas, possa não ter. É claro que essa pessoa começa com um risco menor. Boa, doutor. E o ultrassom? Qual a gente deve fazer e quando? Olha que interessante, Abi, porque não existe nenhum estudo que prove que a ultrassonografia, por exemplo, transvaginal, seja benéfica no rastreio de câncer de ovário. É sério, doutor? É sério. Então a gente acaba fazendo na rotina, mas de uma forma meio não baseada em literatura. Por fazer. Eu faço como terceiro olho porque eu tenho no consultório ultrassom, né? Então eu acabo fazendo nas pacientes como um terceiro olho. Mas eu sei que o que eu encontrar ali, eu tenho que ter cuidado para não fazer o que a gente chama de iatrogenia, que é quando a gente causa dano ao paciente. Quantas pacientes você já viu que falaram, eu tô com cisto no ovário, vou precisar operar? Só que na prática, o cisto no ovário ele é muito frequente. Toda mulher que ovula, ela pode ter cisto no ovário. Então pode ser sistema funcional, que é aquele de crescimento do folículo até ovular, e pode ser o sistema hemorrágico, que é aquele cisto depois da ovulação.
Então, nem sempre o cisto ele vai ter uma característica que precise ser operada. E isso gera uma neura na cabeça das mulheres, que, na verdade, na maioria das vezes, não é nada. Então, interpretar os exames de ultrassonografia transvaginal, ele precisa de muita cautela, porque para não fazer exatamente as cirurgias desnecessárias, intervenções desnecessárias. Boa, doutor. Daqui a pouco a gente vai perguntar... Só para complementar, fale. então já que não tem rastreio para o câncer de ovário, como é que a gente identifica? Pacientes que começam a ter dor pélvica, ou que começam a ter crescimento exagerado da barriga, por alguma razão, né? Então, existem estudos que mostram que se faz ultrassom e não faz, não muda desfecho. Então, a chance de morrer vai ser a mesma se fizer o diagnóstico. Então, é baseado nisso que não se indica a ultrassonografia de rotina. Uau! Daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta para as mulheres que querem se preparar para algo que exames fazem, mas já tem perguntinha. Tá bom, vamos lá. Léo? Temos uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui. Rosária de Porto Alegre. Boa tarde, minha mãe tem 85 anos e não quer fazer exames ginecológicos. Qual conselho daria, doutor? Obrigado, Rosária, pela pergunta, viu? Obrigada, Rosária. Doutor, acho que isso é muito comum, viu? É muito comum, Abi, é muito comum. E é interessante que se a gente for olhar pelo Ministério da Saúde, a idade limite realmente do Papa Nicolau já passou, que seria 64 anos. A idade limite da mamografia também já passou. Então, em teoria, ela não precisaria realmente fazer esses exames. Mas isso não isenta a necessidade de fazer uma rotina médica anual, pelo menos, né? Que seja, geralmente precisa até com mais frequência, porque aí deve envolver cardiologista, geriatra, enfim, deve envolver outras especialidades que talvez sejam necessárias. Mas se a gente for seguir a risca ali realmente, sua mãe, em teoria, não precisaria fazer a rotina ginecológica mesmo, não. Mas é claro que o ginecologista no consultório ou no dia a dia, ele acaba exercendo esse papel de clínico da mulher, aquele médico que une todas as informações de todos os médicos e consegue acompanhá-las durante muito tempo. Então, se ela tiver um ginecologista das antigas, né, aquele que ela já passou de confiança, esse valeria a pena levar, porque ele já vai ter um histórico dela desde quando ela era mais jovem, para poder acompanhá-la. E fazer os exames em geral, né, doutor? Exato. A gente tem um depoimento aqui, vamos assistir. Eu venho falar um pouco sobre os meus cuidados com a minha saúde, né? Desde muito nova, desde menina, adolescente ali, eu venho buscando, assim, eu busco sempre estar me cuidando, sempre estar atenta aos sinais, assim, do meu corpo. Então, assim, além dos cuidados diários, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, que é cuidar da nossa alimentação, fazer atividades físicas regularmente. Além de tudo isso, é muito importante para a saúde nossa, mulheres, que a gente faça as consultas regulares ao nosso médico, que a gente faça os exames, né? Que a gente avalie, que a gente realize um check-up geral, anual. Isso é muito importante para nós, porque é através desses check-ups que a gente consegue identificar aonde nós estamos falhando, o que precisamos melhorar, onde o nosso olhar precisa estar mais atento. Então, assim, eu já faço isso, inclusive esse ano eu já realizei o meu check-up, né? Já fiz a minha avaliação com a minha médica, com a minha ginecologista, ainda mais quando a gente passa por o período da gestação. Na gestação, esse cuidado, esse olhar para nós e para o outro que nós estamos gerando é extremamente importante. Fazer o acompanhamento do pré-natal, tudo isso é extremamente importante para manter o nosso corpo funcionando em perfeita harmonia, né? Isso é tudo muito importante. Boa, Cíntia, muito obrigada, viu? E o que eu fiquei sabendo da Cíntia, que eu achei muito legal, que ela planejou engravidar. Então, o que ela fez? Ela foi ao ginecologista e acho que falou para ele, doutora, me mande fazer todos os exames possíveis para saber se eu tô bem, se eu tô saudável. E isso é legal, né, doutor? Quando a gente tem um planejamento, não é? Isso é demais, Abi. Isso é o que a gente chama de consulta pré-concepcional. Então, aquela mulher que tem plano de engravidar também deve passar com seu ginecologista para entender se as condições de saúde estão adequadas, quais vacinas que podem ser tomadas antes da gravidez, porque algumas não vão poder ser tomadas durante a gravidez. Então, se ela conseguir se preparar e deixar tudo prontinho, iniciar o uso de ácido fólico, que é uma coisa que previne, que é um suplemento que previne alterações de sistema nervoso.
Então, se a gente puder fazer toda essa bateria de exames e iniciar o ácido fólico, é fundamental para que a gente leve uma gestação com muito mais segurança e muito mais tranquilidade, Abby. Boa. Doutor, depois de qual idade que a gente tem que, por exemplo, assim, você falou da mamografia. A mamografia eu preciso fazer todo ano também no check-up ou não? Pela Sociedade Brasileira de Mastro, precisa. Então, aos 40 anos, faria todos os anos ali a mamografia. Pelo Ministério da Saúde, após os 50 anos, tendo uma mamografia normal, repetiria somente depois de 2 anos. Então, isso seria o preconizado. Mas o Ministério já não coloca empecilho mais. Então, se uma mulher acha que precisa fazer uma mamografia ou tem um histórico familiar importante de câncer de mama, de parentesco de primeiro grau, que eu acabei de dizer, essas mulheres elas podem fazer a mamografia antes ali por volta dos 40 anos, sem problema nenhum. Então, basta um pedido médico para que faça a mamografia. Na menopausa, o que não pode faltar, doutor? Que tipo de exame? Olha, aí a gente começa a entrar numa outra seara, porque aí na menopausa a gente tem, por exemplo, a colonoscopia, que é fundamental, porque a gente tem que pensar na prevenção do câncer de cólon retal. Só para vocês entenderem a importância disso tudo, o primeiro câncer que as mulheres vão ter, ou o câncer que é mais comum, é o câncer de mama. O segundo é o cólon retal e o terceiro é o colo de útero. Então, apesar de todo mundo achar que o colo de útero é o mais importante, que seria... que era o não segundo. é o de mama primeiro, depois o cólon retal. Então, olha como é importante também investigar o câncer de intestino. E o que é interessante a gente dizer é que se a gente olha para o câncer de colo e para o câncer cólon retal, que seria esse de intestino, ambos são preveníveis. Como? Aos 45 anos, essa mulher deve iniciar uma colonoscopia, né? E se ela tiver pólipos, que são como se fossem verruguinhas dentro desse intestino, ela tira e manda para biópsia. Existem pólipos que são sugestivos de alteração pré-câncer. Então pode ser que a gente previna um câncer de intestino com essa retirada desse pólipo. Então olha que interessante, Abby. E o câncer de colo do útero, como é que a gente previne? Com o Papa Nicolau, a gente coloca isso numa lâmina, né? E se tiver alguma célula alterada ali, sugestiva de alterações pelo HPV, isso não necessariamente é câncer. Isso pode ser uma lesão pré-câncer, que eu vou lá, trato essa lesão pré-câncer, e aí eu consigo prevenir que essa mulher desenvolva o câncer. Então, são cânceres preveníveis e que não dá para deixar de fazer a rotina adequadamente. Interessante, doutor. Tem mais perguntinhas. Vamos Vamos lá. lá, Léo. Temos mais perguntas, doutor? Sempre perfeito. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Tenho 53 anos e já estou menstruando. Há uns 5 meses tem algo que já posso ir fazendo para amenizar os sintomas da menopausa? Obrigado. Obrigado, Adriana, pela pergunta. É a Adriana, né? Como faço? Tá bom. Adriana, o que a gente tem aí nesses casos é aquela irregularidade menstrual que eu falei, que acontece no começo, na menina que está na adolescência, e aquela mulher que está prestes a parar de menstruar. Agora, qual que é o grande ponto? Quando a menstruação é muito intensa, quando a coisa está perdurando aí por muito tempo, a gente tem que averiguar outras causas. Será que você não tem um pólipo? Será que você não tem um mioma para justificar esse sangramento? Ou até casos mais graves, até pensar num câncer, mas que, já te adianto, é a minoria das minorias das chances aí de ser um câncer. Mas tem que investigar, né? Você precisa passar com um ginecologista. Às vezes existe um exame que chama histeroscopia, Abby, que é um exame que a gente entra com uma câmera dentro do útero e olha ali para ver se tem alguma lesão específica que possa estar causando esse sangramento. Boa. Mas vamos para outra, Léo. Temos mais uma aqui, perguntinha, deixa eu ver aqui, da Juliana. Até quanto tempo ou idade é normal ter cólica menstrual? Obrigado, Ju, pela pergunta. Juju deve sofrer. Pois é. E aí eu vou entrar numa nova pergunta para você, Juliana. Quanto de sofrimento você tem? É um sofrimento que te incapacita? Você deixa de fazer suas atividades do dia a dia? Não sei se você estuda, se você trabalha. Você deixa de estudar, deixa de trabalhar. Em que ponto que está essa cólica? Porque se você deixa de fazer atividades, essa cólica não é normal e nunca vai ser normal. Se você tem uma cólicazinha leve, naquele dia que a menstruação vai descer, ou um dia antes, que é uma coisa que no máximo você toma um anti-inflamatório ali e fica bem, essa cólica, em geral, a gente pode ficar tranquilo. Mas se for uma cólica duradoura, persistente, que às vezes começa muito antes da menstruação, dura até depois da menstruação, essa cólica pode ser endometriose ou adenomiose. E pode ter outras doenças também associadas. Então, vale a investigação aí se sua cólica foi importante. Com certeza, viu, Juju? E é bem isso, né, doutor? Dor demais nunca é normal. Então, nunca é normal. Né? Não é pra ter dor. Não é pra ter dor. Não é. E ali, no caso, a moça falou da menstruação que
pode continuar, e ela também disse que ela não menstrua, que eu fiquei dando uma lida ali depois, e aí ela quer saber se, nesse período, é possível ela fazer um exame para identificar quando ela realmente vai entrar na menopausa, porque eu acho que ela está no climatério. Não, ali. mas ela não menstrua. Se ela não menstrua, talvez já seja menopausa. Ela não menstrua, Qual né? que é o diagnóstico de menopausa? Menopausa é aquela última menstruação da vida da mulher. Então, em geral, ela acontece hoje, por exemplo, e a gente só vai falar que hoje foi a menopausa daqui a um ano. Então, eu tenho que olhar lá pra trás, e a última menstruação da vida, com um intervalo de um ano, sem menstruar, é que a gente vai chamar de menopausa. Ah, então ela veio hoje e veio daqui 5 meses. É menopausa? Não é menopausa ainda. É climatério, que é a fase de transição para a menopausa. E não tem um exame, né, doutor? Tem que esperar essa pausa mesmo, né? É esperar. E por incrível que pareça, a gente poderia até dosar exames e ver o FSH elevado, o LH elevado, mas a gente não recomenda isso na rotina, porque na prática o que a gente vai avaliar é sintoma, irregularidade menstrual, né, para ver essas coisas do climatério e definir conduta baseado muito mais na sintomatologia da paciente do que em exame laboratorial. Boa, viu? Então não se preocupe, se você já está aí há um ano, já entrou na menopausa, né, doutor? É isso aí. Fique atenta. Doutor, queria que você deixasse um recado para nós mulheres, porque eu acho que todas nós temos essa preocupação mesmo de estarmos saudáveis. Muitas mulheres são mamães, né? Ela fala assim, eu preciso dar uma qualidade de vida boa para o meu filho. Mas às vezes a gente também se deixa muito de lado, né? Para priorizar o filho ou o esposo. O que a gente tem que ter em mente, doutor, em relação aos exames, né? Para que a gente não fale isso com a gente também. Eu vou deixar um recado para você então de casa. É o seguinte, eu acho que quando a gente prioriza a saúde dos outros em primeiro lugar, a gente está deixando de olhar pra gente e deixando de cuidar de uma pessoa que pode cuidar dos outros. Né? Então, a gente tem que ser sempre considerado em primeiro lugar para depois olhar para as outras pessoas, para que a gente tenha saúde e olhar para as outras pessoas. Então, você que tem, por exemplo, medo de mamografia, já ouvi muito isso, Abi. Você que tem medo de mamografia, por exemplo, não é toda mulher que sente dor na mamografia. E se você é daquelas que sente e ainda menstrua, por exemplo, evita o período pré-menstrual para fazer esse exame. Ou, se a dor ela acontece independentemente desse período, toma um analgésico, aquele analgésico que você toma para dor de cabeça, dipirona, paracetamol, antes do exame, 1 horinha antes do exame, que às vezes na hora que comprimirem sua mama, talvez você não sinta tanta dor. Lembrar que o Papa Nicolau, apesar de desconfortável, ele é um exame extremamente necessário. E para você que tem, às vezes, condições a médicos privados, que tem outros acessos, hoje existe um exame que chama captura do HPV, ou PCR, né, do HPV, que a gente pode investigar se você tem ou não HPV, que seria até melhor do que o Papa Nicolau. Qual que é a ideia do Papa Nicolau? Que você rastreie vários anos consecutivos e aí em algum momento você pode pegar essa lesão pré-câncer. Mas se você faz o HPV, significa que você não tem o vírus. Né? Então, isso é um ponto também bastante importante. E lembrar que existem vacinas de prevenção, o HPV é uma delas, então existe hoje a nonavalente, protege contra 9 tipos de HPV, então se cuidar faz parte. Eu gostaria muito que você cuidasse da sua saúde para que também cuide da dos outros. Boa, doutor, muito obrigada. Eu falei isso porque eu fiz a minha mamografia há pouco tempo atrás e eu vou te falar com todo o conhecimento que eu tenho, né? Eu fiquei tensa fiquei nervosa. Eu falei, gente, como pode, né? A gente tendo conhecimento, sabendo da importância da prevenção, você ficar tensa. E aí eu vi a importância de se ter um lugar que recebe bem a mulher, né? O lugar que eu fui, tava todo cor de rosinha, e a moça super calma, tranquila. Então, assim, tente ver isso também, né? Quem vai te atender, para que também, e se você é enfermeira, que atenda a mulher de uma forma mais carinhosa, porque às vezes é a primeira vez que ela vai e ela pode se sentir sensível, enfim, mas para mim foi ótimo, não doeu nada, foi ótimo. Mas eu me senti apreensiva. Eu falei, pra você ver. Mas isso é muito comum e é por isso que eu acho que esse recado ele vale muito a pena. Boa. Doutor, muito obrigada. Viu? Obrigado, Abi. Obrigado mesmo. Feliz ano novo pra nós. Obrigado pra todos nós. Obrigado, Santa Regina. Você de casa, aproveite, entre em contato com o doutor, ele responde tudo, coloca todos os nenéns que ele tá fazendo aí, ó, pra trazer ao mundo, né, doutor? Um neném mais lindo do que o outro. @Dr. Fabiano Serra, o YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra e o site doutordrfabianoserra.com.br. Um beijo pra você. Obrigado, Abi.